Só dar uma complementada, você estava hoje de manhã na apresentação lá, eu só vou dar só mais uma complementada das informações sobre essa temática, né, de cidades digitais, e aí a ideia é a gente começar a discutir de como a gente pode levar isso para dentro dos municípios, entendeu? Hugo, não, Dene. O Dene, inclusive, é do Praqué, e vocês já estão fazendo mais alguma coisa lá, né? Já está brincando com esse negócio há um tempo. Eu conversei hoje, junto com o Paulo, conversei com um professor que é lá também de Santarém. Professor qual? Que é professor da prefeitura. Um cara altão, assim, meio fortinho, moreno. Não sei se o nome dele. Eu não peguei o Não é da prefeitura de Santarém? Vai começar daqui a pouquinho. Da prefeitura de Santarém mesmo? É o Marcelo. Marcelo? É o alto. É o alto, bem forte. É ele. Pronto. A ideia é justamente essa. Vão sair agora, você é de qual estado? Minas Gerais. De Minas? Minas com certeza entrou. Você viu ontem na reunião que o cara do Minicom falou? Você estava lá na hora? Você viu que ele falou que estava assinando, o ministro, a secretária estava assinando um contrato com as FAPs, né, com as fundações de amparo à pesquisa? Pronto. Esse dinheiro que está indo para lá vai ser específico para projetos de apoio a telecentros. Legal. Um dos debates que a gente tem dentro da cidade digital é exatamente tipo assim, uma coisa é você ter infraestrutura pública garantida onde a sociedade possa discutir, né? Que é diferente de você ter uma rede privada. Você não vai discutir nada, o máximo que você pode discutir é direito do consumidor. Então, dentro dessa perspectiva de cidade digital, a gente está discutindo também como criar provedores comunitários. Porque uma coisa é você criar a rede pública e, tipo assim, a prefeitura faz o que ela quiser. E ela é a controladora dessa rede, né? E aí a gente sabe que isso também tem alguns riscos, né? A outra é você ter uma rede pública e ter entidades sem fins lucrativos, instituições de ensino, escolas, né, em geral, universidades, que possam se conectar a essa rede e serem provedores. Que aí a finalidade não tem nada a ver com lucro, né? Pode até, por questão de sustentabilidade. Opa, cidades digitais, é aqui. Discussão de cidades digitais. Esse é um debate bacana aqui para a gente poder discutir como criar redes públicas de acesso à internet sem estar cristalizado dentro do poder de mercado. Pronto. A Sônia estava procurando, ela estava aqui? Não sei. Tá bom, obrigado. Então, a questão é exatamente essa. Aí, dentro desse contexto, a gente criar provedores que não têm essa finalidade lucrativa e transformar, por exemplo, telecentros, rádios comunitárias, TVs comunitárias, tudo em provedores comunitários. No caso dos telecentros BR, você faz parte, né? Com certeza, né? Você faz parte. É comunitário, BR não. Tá. É o telecentro comunitário que é iniciativa do próprio governo. Pronto. Você está junto com o Kleber? Não. Não? Mas sabe quem é? Não. No caso do Telecentro BR, mas o Telecentro BR, não vou dizer que ele é similar, igualzinho à metodologia do Telecentro comunitário, mas a ideia do Telecentro BR é a mesma. Somente com uma logística lá de que em 2 anos o proponente daria capacitação através da rede de informação para que a comunidade nesse período tivesse capacidade de fazer autogestão, né, nos teleceentros. O provedor comunitário ele tem praticamente assim, a mesma metodologia. A única diferença é que ao invés de você fazer a capacitação, por exemplo, de agentes comunitários, né, e usar plataformas, né, livres ou então usar aplicativos, a questão dele é bem mais técnica.
é como manter o provedor tecnicamente funcionando e como essa entidade, né, local ali que vai ficar tomando conta desse provedor vai fazer a autogestão dele. Então essa é a metodologia que a gente está aplicando. Mas o importante disso tudo, independente da gente entrar nas minúcias, né, de como é que isso funciona, é a gente realmente discutir quais são as realidades de vocês lá na ponta, o que vocês enxergam como cidade digital, ou como o que é o acesso à internet para vocês, qual o tipo de internet que vocês conseguem enxergar na comunidade, entendeu? O que vocês têm dessa visão. Deixa eu pular essa parte. Porque, de certa forma, uma coisa para vocês entenderem, o que eu falei, eu acho que foi de manhã também, é a seguinte: prover sinal de internet, no ponto de vista da Anatel, que é a agência reguladora, só é permitido para quem for empresa. Então, ou seja, assim como teve a fala do ministro que para ele a internet é um grande negócio, a Anatel ela também segue a mesma linha, porque desde que foi privatizado, né, em 98 e tal, para eles telecomunicações só está relacionado a negócio, né, mesmo tendo, né, um serviço ainda em regime público. Então nós temos a seguinte questão de regulamentação. Primeiro, regime privado. Hoje a internet está em regime privado, a telefonia móvel está em regime privado, e só a telefonia fixa que está ainda em regime público. No regime privado, o que nós vemos? Aí é a percepção, né, nossa. Primeiro, a verticalização do mercado, não existe concorrência. Tá? Segundo, bens reversíveis pode ser um termo estranho para vocês, mas o que acontece é o seguinte: desde quando foram criados, né, os sistemas de telecomunicações, beleza, meu nome, só dando um introdutório aqui para a gente começar a discutir, que é o tempo que a galera vai chegando. Desde os tempos em que o sistema de telecomunicações brasileiro foi criado, logicamente, para isso estar funcionando, foram criados também fibras, foram criados passagem de cabos, infraestrutura, equipamentos, toda uma infraestrutura, né, para poder permitir que esse serviço fluísse pelo país. Para esses bens se chamam bens reversíveis. Por quê? Porque no processo de privatização, as empresas concessionárias privadas pegaram todos esses bens, não vou entrar nos detalhes de como é que foi o processo, mas esses bens eles continuaram da União até 2025, que é o fim dos contratos de concessão. No que está sendo discutido agora, desse ano, agora em diante, no Ministério das Comunicações, é que eles querem acabar com tudo que é público, entregar tudo para o poder privado, tá entendendo? E fazer, não, deixa que o mercado vai resolver o problema, como se fosse a solução. E ainda, nos serviços de telecomunicações, existe um fundo, que é o Fundo de Universalização dos Serviços de Telecomunicações, que são bilhões e bilhões de reais que são acumulados, né, ano após ano, que eram para ser usados em infraestrutura, em investimentos, né, de infraestrutura pública e de interesse público. E dentro dessa lógica que o Ministério das Comunicações está desenhando, esses bilhões também serão, vamos dizer assim, doados para as empresas de telecomunicações poderem fazer infraestrutura para poder universalizar a banda larga. Isso, na verdade, é história para boi dormir, mas também não vou entrar no mérito para a gente poder chegar ao ponto de cidades digitais. Aqui eu só estou desenhando um cenário para vocês entenderem a situação. Aonde é que está a questão de resistência, vamos dizer assim, de exigência da sociedade civil para garantir que a internet seja um direito, que é o que quem já assistiu às palestras até agora, com certeza deve ter ouvido isso pelo menos umas 3 ou 4 vezes. Garantir a internet como um direito você não consegue aqui.
Porque, vamos lá, qual é o objetivo de uma empresa privada? É lucro. Onde é que está o interesse público e o social nessa história? De quem que seria a obrigação da empresa? Não. Pelo que a gente entende, dentro de um Estado democrático, era para ser o governo, não era o responsável. O que o ministro está fazendo é se eximindo dessa responsabilidade e querendo jogar tudo aqui. Com a desculpa de que a Anatel vai conseguir gerenciar isso tudo. Como se até agora ela tivesse... A não ser que, tipo assim, destruam a Anatel, implode aquilo tudo lá e cria um outro tipo de agência reguladora que realmente seja eficiente. Poderia ser uma solução? Sim. Acho muito pouco provável, até por conta de uma onda mundial. Né? Telecomunicações, como o Serginho falou ali, vocês viram, são 5, né, no mundo, 12 no mundo mais. Então, um mercado altamente agressivo. Na defesa da sociedade civil, o que a gente quer? Regime misto. Que a gente não acaba com o mercado, não é o papel da sociedade querer acabar com o mercado, né? Mas nós temos que garantir, sim, que as infraestruturas que hoje ainda são reversíveis e as que estão sendo construídas com dinheiro público seja voltada totalmente para o interesse da sociedade e da união, da soberania. E aí então nós temos, no regime misto, nós temos a garantia da reversibilidade dos bens, ou seja, tudo que for pago com dinheiro público é da União, não é privado. Nós temos um respeito às leis. A Lei Geral de Telecomunicações já diz claramente que todo serviço essencial à sociedade não pode ser prestado somente em regime privado. Aí a minha pergunta é, telefonia celular e internet é essencial à sociedade? A pergunta é, se você acabar com tudo hoje, a gente consegue viver na boa? Eu acho que não. Né? Então, é essencial. Então, a própria lei, eles estão desrespeitando a lei, para vocês terem ideia. Na verdade, eles estão desrespeitando a Constituição. Porque se você pega o artigo 5º da Constituição, estão lá os direitos fundamentais. Um dos direitos é direito à comunicação. Direitos humanos também, né? Também artigo 19, tranquilo. Na verdade, está tão descarado isso. E qual é o nosso problema? É um tema, para vocês verem aqui, bens reversíveis, regime misto. Para quem nunca teve contato com isso, isso é uma coisa totalmente estranha. Apesar de eu estar até falando aqui, nem peço que vocês, de repente, se liguem muito a isso, porque isso aqui é só para poder dar o contexto do que nós estamos sofrendo. Aquilo que o Serginho falou enfaticamente lá, brilhantemente, nós estamos correndo risco. E não é paranoia nem teoria de conspiração, não. O negócio está crítico. E como a sociedade em geral não tem, né, esse conhecimento, os caras estão deitando os cabelos. O lobby no Congresso, cara, tá assim, uma coisa arrasadora. O Marco Civil, acabei de falar aqui agora com um colega que é ativista disso, falou, não vai ser votado outra vez, se não for votado hoje, a gente não conseguir fazer pressão. Na próxima semana, só vai ser votado no ano que vem. Ah, mas o que tem que esperar até ano que vem? Dia 12 de dezembro, vai ter uma reunião internacional, que é a reunião que vai definir regras que serão, vamos dizer assim, aplicadas em todos os países membros. É a reunião da ONU, da OIT. Ou seja, é um movimento mundial para poder querer controlar a internet. Os caras estão se tremendo de medo por conta do papel que a internet vem desempenhando em relação aos movimentos sociais. Entendeu? Então os caras querem cortar isso pela raiz, bichinho, botar controle pesado mesmo. Né? E pelo fato desse tema ser relativamente complexo, e as pessoas não terem tempo, né, para poder discutir e entender isso, eles estão passando por cima. Uma outra coisa, eu falei hoje de manhã também. Tem alguém que é do norte, você, né? Mais alguém do norte? Não? Mas isso deve acontecer, logicamente, em outras regiões também. O governo, em 2010, fechou um termo de compromisso com as operadoras, onde o governo firmou com eles o seguinte, olha, a venda de link no atacado para provedores, né, que as operadoras são obrigadas a vender, né, para os pequenos provedores poderem, né, prestar o serviço, tem que ter o preço máximo de 1 mega dedicado, né, 1 mega
possante a R$600. Detalhe que o termo de compromisso, se você for, eu já tenho relatos no norte que eles estão cobrando ainda R$2.800 o mega. Então, ou seja, é falta de respeito um atrás do outro. Lá no norte mesmo, o Rogério Santana ontem, não sei se você estava na mesa dele, ele falou todas as palavras, que o presidente da Oi falou que lá no norte ele só vai abaixar o preço no dia que a Telebrás chegar. Ou seja, o termo de compromisso não serviu para nada. Quando você coloca em regime misto e aí você garante o interesse público, você pode imputar obrigações, ou seja, o não cumprimento daquilo ali é multa pesada na cabeça. Tá? E os contratos de concessão. Aí nós temos não mais a massificação da internet, nós temos a universalização. A universalização nada mais é do que o quê? A garantia do acesso. Você vai ter certeza de que a infraestrutura vai chegar lá na sua cidade. Tá? Com base no interesse público. O aumento da competitividade. Vou mostrar só um cenáriozinho bacana para vocês entenderem. A Oi detém 70% da infraestrutura de telecomunicações do país. Tem lugares que só tem ela. Se você quiser, é aquilo ali. O preço que ela quiser, com a qualidade que ela quiser. Você vai ter que comer. Aquilo que ele botar à mesa. É obrigado. Obrigado sim, se você quiser acessar. A Oi, como ela é dona da infraestrutura, né, central que leva a internet, vamos supor, qual é a sua cidade lá? Sou de Guarulhos, São Paulo. Guarulhos? Guarulhos tem competitividade. A sua é lá em Santarém. Santarém não tem competitividade. Se a Oi chega lá... Sim, eu estou em Guarulhos, mas eu sou baiano, sou do sul da Bahia e tem lá só é Oi. É só Oi. É qual cidade lá da Bahia? Sou de uma cidade próxima de Vitória da Conquista. Vitória da Conquista. Sim, antes de Vitória da Conquista. Mas é município? Sudoeste, Tá. Vai que lá só tem Oi, que é o caso. Só tem Oi. Pronto. Aí olha só que coisa. A cidade tem nem sinal de celular. Pô, e olha que ela chega lá e só oferece o serviço básico. O que acontece é o seguinte, são quantos mil habitantes lá? 5.000. É pequenininha. Mas vamos supor que dentro desses 5.000 habitantes tivesse um empreendedor que quisesse montar um provedor. Quero montar um provedor aqui. Ele vai chegar na Oi e vai ser Oi. Aí a Oi também fornece lá o serviço de internet. Oi, eu quero comprar o link seu para poder vender a internet. Ele é obrigado, não pode negar. Mas não tem regulamentação de preço. Ele vai chegar e vai falar o seguinte, ó cara, o preço do link é R$2.800. Me diga como você comprando o link a R$2.800, você consegue concorrer com ele lá. Isso, meu amigo, é porque não existe tratamento isonômico para que todos possam ter acesso a essa infraestrutura central que chega o link até a cidade de forma igualitária. No regime misto, no caso aí com obrigações de interesse público, você tem como imputar isso. Você, meu amigo, você vai vender o link, independente para quem seja, a X reais. E acabou. Então, essa é uma questão que envolve o que tem hoje na banda larga, que é o regime privado. Isso casa muito com a ideia do diretor de TI da Prosempa, que falou ontem muito bem, a fala dele foi excelente, no ponto de vista de governo, mas é fato de que se as prefeituras não construírem as suas redes de telecomunicações, que são redes de comunicação, porque tudo é convergente, vão ficar eternamente reféns das empresas. Então, ou seja, a própria prefeitura vai ter que ficar negociando com as empresas de telecomunicações para poder prestar o serviço, às vezes até de internet, para os seus cidadãos. Não dá. Sai caro. Você fica dependente de um cara que pode chegar muito bem e falar, cara, não tem como te atender. Só tem ele, a prefeitura vai fazer o quê? Lá no seu caso, lá, a prefeitura deve... Nem sei se lá não tem internet nenhuma, né? A prefeitura está comprando. Chegou o Velox lá. Pronto, mas está comprando caro, está pagando caro. Entendeu? Então essa é a questão básica. Nós temos que ter redes públicas. Ponto.
As leis. Marco regulatório das comunicações, que é o que foi debatido também hoje de manhã, né, pelo Renato. É uma discussão mais abrangente, ela não envolve só a discussão da questão da infraestrutura, né, de comunicação e telecomunicações. O Marco Civil da Internet, que é a garantia, né, dos direitos dos usuários da internet, está sendo devastado no Congresso. E nós temos consultas públicas, são propostas que a Anatel traz para a sociedade para poder regulamentar, para poder regularizar os serviços de telecomunicações. Por que isso é interessante, assim, vocês entenderem pelo menos esse processo da Anatel? Porque é ela que rege esse negócio todo, infelizmente. E geralmente ela regula em favor das teses e não em favor da sociedade. Mas existem oportunidades da sociedade intervir. O problema é sempre o mesmo, né? Nós temos que prestar atenção mais no que está sendo posto como forma de participação social, que é tema dessa oficina, de como a gente pode se capacitar e buscar capacitação para poder participar mais desses processos, porque isso aqui, gente, todo mundo aqui, com certeza, né, trabalha na área de inclusão digital. Inclusão digital sem internet, não vou dizer que não existe, porque você pode ficar offline, mas você não vai conseguir fazer muita coisa, né? Você vai fazer realmente o básico do básico. Então, discutir telecomunicações, discutir internet, cara, é vital para que vocês consigam reconhecer o que é direito e começar a fazer pressão, né? Que foi o que o Serginho falou, se a gente não conseguir se mobilizar. Essa daqui, por exemplo, em especial, imagine, nós vamos discutir isso aqui no próximo slide. A ideia é a gente transformar telecentros em provedores, ou seja, além de vocês terem a anteninha com a internet chegando lá, seja ela qual for, para vocês poderem usar nos computadores, a ideia é que quem tem telecentros BR aqui já tem um roteadorzinho Wi-Fi, né? A ideia é não ser só esse roteadorzinho Wi-Fi, ele vai ter uma antena em cima do telecentro que vai irradiar sinal num raio de 2 km pelo menos. E aí as pessoas vão poder comprar suas anteninhas, ou quem tiver ainda no raio de ação e conseguir utilizar via dispositivo móvel, que eles possam ter acesso em casa. E aí a gente começa a construir uma outra coisa, porque uma coisa é você ter acesso em casa, no aconchego do lar, nos horários que você quiser, sem ficar dependendo da disponibilidade do telecentro. O que não descarta o telecentro, em hipótese alguma, do papel dele. Pelo contrário, ele se transforma, né? Eu trabalho na Prefeitura de Guarulhos. Legal. E, assim, a nossa ideia lá, isso começou com a Internet Cidadã. Internet Cidadã, o que é a Internet Cidadã? A gente colocou vários pontos, no maior bosque que tem, a maior praça que tem em Guarulhos. Que massa. Tem vários spots. 4 pontos, 5 pontos. Então pega todo o bosque, além do bosque, pega nas ruas. Que massa. E a nossa ideia lá é estar em todos os prédios públicos, colocando antena e estar replicando o sinal. E a internet sendo da prefeitura? Da prefeitura. Legal, ela liberou, vocês poderiam utilizar isso. Mas aí vocês estão fazendo isso como prefeitura ou como sociedade civil? Prefeitura. A prefeitura que abriu os hotspots. Isso. Pronto, eu vou chegar lá também na questão do que é uma cidade digital, participativa, né? Livre. A consulta por 45, ela que vai permitir, por exemplo, que quem quiser ser provedor, né, com fins lucrativos, possa pagar uma licença de R$400 para poder você ser o provedor. Hoje, se você quiser ser um provedor, você tem que pagar 9 mil. Então, só para vocês verem, uma das modificações dessa questão do preço está nessa consulta pública, que já está pronta para ser votada na matéria. A 46 foi uma que o Serginho também falou, que é um absurdo, que é a questão da qualidade da internet. Hoje você paga, sei lá, R$129 por 1 mega e ele só te garante entregar 10%. A partir dessa nova regra que foi criada, eles não podem mais te entregar 10%, eles têm que te entregar 20%. Nossa. Olha, já vai da hora. E a previsão é tipo assim, que em 2 anos chegue até 60%. Então, tipo assim, um dos movimentos que a gente estava querendo criar e que a galera até bombou lá na internet quando a gente criou, é tipo assim, pague aquilo que te entrega.
Vamos começar a fazer. Eu fiz reclamação da Anatel, eles me isentaram 2 contas. Então, ou seja, é possível? Depende da forma, com que propriedade você está falando aquilo. Então, você primeiro tem que ser conhecedor dos seus direitos para poder brigar. Porque se você patinar e falar, não, mas isso não rola. Eles falam coisas assim, sem pé nem cabeça, para você não entender e você ter que acatar o que eles estão dizendo. Se você vai conhecedor do que é direito, você corre em cima. Até porque eles não têm como averiguar a qualidade de todo mundo. E é fato que a qualidade que eles estão entregando não é aquilo que eles estão prometendo. Então você pode reclamar todo mês. Na verdade, eu cheguei ao ponto de chegar ao seguinte: registrei na Anatel, registrei na operadora e falei, se mandarem a conta errada de novo, eu não pago. Porque isso eu não aguento mais 8 meses cobrando errado. E eles abandonaram as 2 contas. E eu já deixei o recado, vai chegar a minha outra conta agora, no começo do mês, e eu vou ver se vier errado de novo, não vai. Então, enfim, é questão de direitos. Essa daqui é algo especial. Essa daqui é a base da nossa discussão de cidades digitais livres. E quando a gente fala livre, a gente tem que entender o seguinte: política pública, ela pode ter 2 viés. Ela pode ser uma política pública de governo ou pode ser uma política pública de Estado. Para vocês entenderem claramente a diferença entre um e outro, é o seguinte: política pública de governo você faz para o povo. Ou seja, é caminho de uma via só, é o governo cuidando para a sociedade. A política pública de Estado ela é feita com o povo. Então, ou seja, sem participação social, você não tem as garantias de que aquela política pública implementada tenha continuidade. Quando eu falo com o povo, não é que vocês vão ter que ir lá agarrar no cabo de fibra ótica e sair puxando, né, e botando nos postos, não. Isso é uma das formas de participar, caso tenham competências para poder fazer isso. Eu digo com o povo é que vocês têm que se apoderar daquela política pública, entendeu? E ela tem que ser pertencente. Não pode ser assistencialismo, né? Então, essa consulta pública aqui, ela vai permitir, por exemplo, que provedores feitas através, gestionadas através de ONGs, possam também distribuir o sinal. Então, telecentros, rádios comunitários, qualquer entidade sem fins lucrativos vai poder ser provedor de internet. E melhor, eles até melhoraram o nosso texto na consulta pública, lá da Anatel. Ele ainda permitiu que você cobrasse pela internet. Qual é a única diferença entre um provedor privado e um provedor sem fins lucrativos? Né? Um provedor privado com fins lucrativos e um provedor privado sem fins lucrativos. O com fins lucrativos é um dono. É o dono daquela empresa que todo dinheiro que ele recebe ele bota no bolso. E ele faz o que ele quiser com o dinheiro. Sem fins lucrativos, o dinheiro é da entidade, ao qual você tem lá todo o sistema de votação, né? A cada 3 anos tem mudança de diretoria, e aquele dinheiro você não pode pegar e meter no bolso simplesmente. Né? Tem toda uma prestação de contas com a sociedade e tal. Então, a Anatel permitiu, apesar do projeto dessa consulta pública ainda está tramitando para votação no Conselho Diretor da Anatel, mas ele já está na Procuradoria, e ela vai permitir exatamente essa questão. O bundling está citado ali, mas não deu muito certo. Compartilhamento de rede, saiu agora a regra, e eles falaram o seguinte: as redes de fibra ótica, que é o top de linha, né, que é a parte da infraestrutura filé mignon, vamos dizer assim, eles têm 9 anos para poder compartilhar. Então, ou seja, se a Oi criou uma rede, ela só vai ter obrigatoriedade para poder compartilhar aquela rede depois de 9 anos. Nós estamos em 2012, né? Com 2021 está pertinho de terminar o contrato de concessão. Não vai adiantar muito. E aí eu dou uma reforçada na questão daquela consulta pública 52, porque o que vai ser criado, aquela consulta pública, na verdade, ela é referente a um serviço da Anatel, chamado Serviço Limitado Privado. É um serviço que qualquer cidadão, qualquer indivíduo, não só entidades sem fins lucrativos, né, podem chegar lá e pedir essa licença. E uma vez que você tem essa licença, você pode prover o sinal. Tem alguém do Piauí aqui? Não, né? Não, né?
Teve um caso no ano passado, retrasado do Piauí, que repercutiu na rede, saiu na televisão e tudo, de um carinha que tinha internet, era caro, e ele foi e falou, poxa, eu vou compartilhar com 2 colegas meus e a gente racha a conta. O bichinho quase que foi preso. Não sei se vocês viram esse caso. Saiu no Fantástico, acho. Ficou assim uma semana mais ou menos saindo na mídia. Isso porque você não pode pegar a internet sem ter licença, sem nada, abrir ela e cobrar para ter fins lucrativos. Agora, da outra forma, pode. E aí a Anatel, vendo que isso não tinha como escapar, acatou o texto nosso, né, da consulta pública 52, e vai permitir então que através dessa licença aqui a gente consiga criar os provedores comunitários. São provedores sem fins lucrativos. As redes públicas e comunitárias com finalidade exclusiva para desenvolvimento social, então, ou seja, se isso é um provedor onde o foco não é o lucro, né, já vemos claramente o quê? Não é competição, nós não estamos competindo com ninguém. Então é o que? É colaboração, é o inverso. Então a finalidade dessa rede, ela não tem o foco de fazer dinheiro para poder botar no bolso simplesmente e dane-se o resto. É o contrário. Tanto é que a qualidade é uma premissa para o projeto funcionar. Se você monta um provedor e ele não tem qualidade, o pessoal não vai entrar. Né? Mesmo que ele tenha que pagar o custo, que aí é uma questão social, através de uma entidade sem fins lucrativos, toda a associação, em seu estatuto, pode cobrar uma taxa de manutenção da entidade. É diferente de você cobrar a internet. Tá? Então, essa é a pegada, vamos dizer assim, para se vocês quiserem amanhã montar um provedor comunitário na cidade de vocês, vocês podem fazer. Só tem que ser uma entidade sem fins lucrativos. Tá? Garantida. Vamos lá. Alguém já ouviu falar no nome Marco Civil da internet, ou sabe o que ela trata, assim, pelo menos das questões básicas? Algumas sim, outras de repente com algumas dúvidas. Assim, em suma, é a garantia da neutralidade de rede. Neutralidade de rede, o Serginho explicou lá, é você poder acessar a internet sem ter nenhuma intervenção, entendeu, das operadoras. Então é você ter o acesso livre à internet sem ter nenhum tipo de bloqueio, nem tratamento do que você está acessando. A liberdade, ou seja, para você postar informações, poder compartilhar arquivos, fazer o que você quiser, sem ter nenhuma sanção, né, referente àquilo, a não ser que seja alguma coisa ofensiva, alguma coisa protegida já por lei. E a privacidade, que é aquela questão que a gente sabe, por exemplo, quem acessa Facebook, quem acessa Google, né, você sabe que toda vez que você se cadastra ali, os caras estão te vigiando. Não o vigilantismo ainda, por questões de tipo assim, vamos ver o que esse cara está fazendo, se ele estiver fazendo alguma coisa ilegal, a gente já sabe quem é e vão lá prender. Isso é invasão de privacidade. Tá? Mas eles estão usando isso para poder ganhar dinheiro a seus custos. Tem uma matéria que saiu um tempo atrás no jornal, falando quanto custa uma amizade no Facebook. Olha que coisa legal. Você sabe quanto é que custa um amigo seu no Facebook? $5,24. Esse é o preço que o Facebook ganha a cada vez que você faz um amigo. Porque essa matemática é simples. Você cria relação com as pessoas, essas pessoas têm acesso a marketing, que vão comprar produtos ou vão ter visualização lá dos patrocinadores e tal. Isso gera dinheiro. Você acha que o cara é um dos mais ricos do mundo por causa de quê? Porque ele fez uma rede social que todo mundo acessa, então está ganhando dinheiro, mas muito dinheiro. Então, se a gente construir redes públicas e redes comunitárias, qual é a garantia que nós vamos ter? Se a rede é pública e comunitária e quem manda é o povo, ou o povo tem poder de decisão, deliberação sobre o uso daquelas redes, você vai ter a neutralidade garantida, a liberdade garantida e a privacidade garantida. Esse é o mais fator. Se você estiver preso a um provedor, acabou, não tem como. Tá fora. Gestão participativa. Se a prefeitura quiser montar essa rede pública, tudo bem. Ele pode montar, pode criar, pode pagar, pode fazer tudo. Agora, garantam que exista participação popular com
poder deliberativo para poder vocês terem certeza que aquela rede não vai ser usada para fins políticos. Né? Porque se não fizer isso, corre-se o risco de vocês terem uma rede usada como política pública de governo, não política pública de Estado. Um dos convencimentos assim, que você pode ter com o seu prefeito, caso vocês queiram mobilizar essa iniciativa através da prefeitura, por se tratar de uma política pública, é chegar para ele e falar o seguinte: olha, se fizer um conselho, vocês sabem como é que funciona mais ou menos o sistema de conselhos? Se você tem um conselho, você pode criar um fundo, e esse fundo ele é gerido pelo conselho. Então, em teoria, esse fundo ele pode ser alimentado de várias formas, não só com o próprio recurso da prefeitura, mas pode vir de doações, pode vir de transferência de fundos estaduais e federais. Então, enfim, o prefeito ele pode economizar dinheiro do cofre público municipal só pelo fato de criar o conselho. Porque ele não pode criar fundo sem ter conselho, né? Então, a criação do conselho é vital. E um dos pontos de sustentabilidade das cidades digitais é o seguinte: pronto, criei a infraestrutura, até permitir que provedores comunitários existissem na rede, fomento esses provedores até. A prefeitura ela pode ajudar as comunidades a montarem seus provedores. Mas e agora? Será que esse pessoal tem capacidade? Será que a prefeitura tem capacidade para poder fazer a gestão disso? A ideia é que com a criação desse fundo, ou até com recurso próprio, caso seja uma prefeitura que tenha recursos para isso, ela criar um centro de inovação e capacitação. Então, uma cidade digital, vejam esse centro de inovação e capacitação não como um telecentro, mas como uma coisa maior, inclusive, que ajuda não só os telecentros, mas a cidade digital como toda a ter sustentabilidade e inovação, inclusive recursos para poder captar. Né? Então vai ser tipo um centro de treinamento dentro da cidade para poder vocês desenvolverem a cidade digital, telecentros, áreas comunitárias e qualquer outra ação, pontos de cultura. Aí vocês podem fazer um mix de iniciativas através desse centro. E aí a gente entra na questão de análise assim, uma análise bem superficial do que seria o programa de cidades digitais. Primeiro, aí vem perguntas, né, que a gente tem que nós temos que fazer. Qual o regime de controle das redes públicas locais? A gente já tangenciou isso aqui. É só do governo? É só do poder privado ou participativo? Eu queria exatamente tipo assim, para vocês terem a noção do que é só ter o controle estatal, só ter o controle privado, que é o que a gente vive hoje, e qual seria o cenário de um outro modelo de regime. Né? Direito humano fundamental, foi aquilo que a gente falou. Carta de Direitos Humanos, artigo 19, direito à comunicação. Como é que a gente vai ter direito, o Serginho de novo falou bem pra caramba, como é que a gente vai ter direito à pluralidade? E o direito de se comunicar para todos, entendeu? Se a rede ela vem com uma série de regras e restrições e que tendem a aumentar ainda mais com essa questão do controle privado sobre um serviço essencial e fundamental. Como é que a gente garante isso? Está aqui na Carta de Direitos Humanos. Então nós já temos base legal dentro de um documento moda da humanidade. Pelo incrível que pareça, em 2010, quando surgiu todo esse debate, né, mais aflorado do Marco Civil e tal, o PLBL, o deputado Bala da Rocha, não sei se é assim, ele apresentou ao Senado, se eu não me engano, uma PEC, que é o projeto de emenda constitucional, ou seja, para estar em nossa Constituição que a internet seja um direito fundamental. A pergunta é, votar nessa PEC? Não. Por quê? Não é de interesse das telas. No ano passado tivemos a declaração da ONU dizendo que a internet é um direito humano fundamental. 2011.
Neste ano, agora, mês passado, a União Europeia, pelo que parece, eu acho que mais para poder tentar livrar a cara dela da desgraça que está acontecendo lá, também declararam vários princípios, né, da internet para poder garantir ela como direito. Neutralidade, mas fizeram uma penca lá de as 12 propostas, né, declarações para garantir a internet como direito. Na nossa Constituição Federal, no artigo 5º, Direitos Fundamentais, e na própria Lei Geral de Telecomunicações, que é a questão de que o serviço não deve ser mantido somente em regime privado. Então, ou seja, nós temos tudo isso daqui, fora outras que devem estar rolando também lá no Congresso, mostrando a importância da internet como um direito. E mesmo assim, nós temos um ministro de Estado que quer, eu tenho a declaração dele aqui, se vocês quiserem ver com as palavras dele, eu botei o vídeo lá na tela, mas estava assim, se você quiser eu boto aqui para vocês ouvirem, falando que para ele a internet é um negócio. Internet cidadã, o conceito da internet cidadã é exatamente esse, é uma internet participativa. É uma internet onde você não seja mero consumidor de informação. É uma internet onde você pode atuar como cidadão. Tá? Então nós temos a Web Cidadania, que eu não sei se alguém fez a oficina que o Ricardo Koch e o Henrique Parra estavam fazendo ontem e hoje. Fantástico, fez? Massa, não é? Perfeito. Massa, cara. Eles têm uma plataforma chamada Cidade Democrática, que é uma plataforma de participação, para mim, de todas que eu já vi até agora, é uma das melhores. Se não há melhor. Se não é melhor. O Cidade Democrática, e isso é Web Cidadania, que o Web Cidadania nada mais é do que o cidadão atuando na rede, né? Atuando em prol dos direitos, né, na rede. Essa plataforma, por exemplo, ela permite que você, pela internet, e aí só participa quem tem internet, então tem que garantir o acesso, porque não há cidadania, né? não há a possibilidade do exercício da web cidadania se o cara não tiver acesso. Né? De você, por exemplo, apontar problemas no seu bairro. E não é simplesmente uma petição online, porque quando você cadastra aquilo ali, tendo os gestores públicos, todo mundo ali dentro daquele debate, fica já uma discussão, vamos dizer assim, quase que democracia direta para você poder resolver os problemas. É tipo o gabinete digital que tem aqui no Rio Grande do Sul, é uma versão, vamos dizer assim, melhorada do gabinete dessa função do gabinete digital. Entendeu? Plataforma muito boa. Fora a possibilidade que você tem de interagir com outros pessoas que estão propondo, apoiando, para fazer uma atuação, uma mobilização nacional. Cara. Exato. Porque o Cidade Democrática, apesar dele estar muito focado nessas questões dos problemas locais, mas nada impede que você faça movimentos globais. Até porque se está na rede, todo mundo tem acesso. Alguém lá no Rio Grande do Norte, me comunica contigo no Rio Grande do Sul. E olha que coisa legal. Eu não sei se eles já fizeram isso, mas eles estão inclusive fazendo um mapeamento para poder identificar problemas comuns, para que as pessoas também possam dialogar, né, entre si, para poder descobrir soluções. Me parece que sim. Eu acho que já está implementado. Então, por exemplo, você tem um problema de esgoto, né? E aí a prefeitura lá te deu um quiabo dizendo que tem uma legislação assim que não permite que faça ali, pede proteção ambiental e tal. De repente tem um outro cara com o mesmo problema que falou, não, cara, a solução disso aqui é isso, isso e isso. Já foi resolvendo o problema. Aí você pega aquilo ali já mastigado e fala, ó, prefeito, pra cima de mim não, meu velho, tá aqui, ó, pode aplicar aí. A gente teve uma dessas assim, fora do pouco do contexto, tem uma área que é reserva do pessoal da aeronáutica. A área reservada da aeronáutica fica ao redor do aeroporto do norte, urbanizada. Sim. Então ela foi invadida. Urbanizada. A galera derrubou a mata, construiu essas casinhas bonitinhas, depois de 2 anos, vaza. A polícia entrou, quebrou tudo. E agora vai ser um assentamento que uma outra empresa comprou, a área desmatada no mato e vai fazer um assentamento lá. É te dizer. Aí esse tipo de coisa, aí você começa a ter interação. Então, o Web Cidadania, cara, é importantíssimo no processo e isso tem a ver com participação social também. Na verdade, na internet cidadã você tem não só a participação social, como também o controle social. Quem tem aqui saco
eu sei que a palavra certa não seria essa, mas quem tem saco aqui de ir para a Câmara de Vereadores para poder discutir o orçamento participativo, ou então para poder ficar acompanhando os projetos que são de interesse da sociedade. O certo realmente seria todo mundo ter essa disponibilidade. O detalhe é que nós vivemos num sistema tão cruel que, para você poder ir para a Câmara e participar disso, você teria que sair de casa, trabalhar, de estudar, de uma série de outras coisas que te obrigam a não ser participativo. Fora que quantas pessoas sabem que podem chegar na Câmara de Vereadores para assistir? Ainda tem isso. Ainda tem questão da informação. As pessoas não se informam ou não sabem, não podem ir lá. É casa do povo. Na verdade, ainda tem isso. Teve uma pesquisa que fizeram nessas eleições, não sei se foi só na nossa cidade, mas deve ter ocorrido Brasil afora, mas fizeram pesquisa. Para que serve um vereador? Nem o vereador sabe, se tivesse perguntado ao vereador, você, cara, deve ser para ganhar dinheiro na conta do povo. Não tá tirando aqui, não sabe. Minha leste, quando eu chegar lá, eu vou saber. Não sabe nem para deputado federal, lá em Guarulhos tem o OP e esse administrativo acontece nos bairros. Legal. São bairros. Conselhos comunitários. Isso. Tá. E assim, os caras articulam, né, pra ver quem vai falar o quê e tal. Parece são cidadãos. Sim, as coisas. Entre eles. Pessoas, sim. E até os vereadores articulam. Fala isso, pede aquilo outro. O próprio governo também tem uma articulação lá com os líderes, né? Mas tem uns bocudos que vão lá e pedem que faz o prefeito passar vergonha. Tem o prefeito, vários secretários, todo mundo lá junto, né? No OP. O cara bocudo vai lá e fala: prefeito, você não fez isso, não sei o que. Então, os caras com um monte de vergonha, cara. O prefeito. O prefeito, com vergonha. Porque o que acontece? São pessoas que têm ciência, né, dos direitos básicos fundamentais. A partir do momento que você tem esse conhecimento, ninguém te segura. Esse é o poder que o povo tem e que eles não sabem que tem. E aí qual é o papel da internet? Gente, vamos lá, nós estamos falando de comunicação, de informação. É aquilo que você falou, o cara não sabe nem que tem direito a participar. Não, pois é. Lá na minha cidade, muitas vezes a reunião dos vereadores, ninguém sabe o horário do dia. Não tem nem pauta. Não tem pauta. E aí teve até um movimento reivindicatório lá, que eles começaram, fizeram um grupo no Facebook, e aí com também um candidato a vereador que nem se candidatou, mas que também apoia a população. Aí lá ele começou a divulgar os horários da reunião, encheu a Câmara Municipal. Então fez uma rebelião lá, né? E eles não gostaram disso, eles queriam abrir uma CPI para ver quem tinha falado que dia que era a reunião. Isso é um dos maiores absurdos. Eu vou contar um que aconteceu no município de Macaé, que perto de Campos. Teve um vereador, que resolveu fazer o seguinte: ele tinha um notebookzinho dele, uma câmerazinha, botou no Twitchcam. Abriram uma sindicância de quebra de decoro parlamentar e caçaram o mandato. Como assim? O Brasil está cheio de problemas por conta disso. Exatamente assim. Exatamente assim. Não caçou, porque isso repercutiu assim. Lastrou. Ele foi lá e deu uma carcada com força na Câmara. Tiveram que engolir o cara, mas o cara sofreu ameaça. Pintaram o cara. Porque ele botava as audiências ao vivo pela internet. Aí a minha pergunta é: eu moro em Campos, né, cidade do Rio de Janeiro, não sei se alguém conhece ou não, mas é a terra onde quem domina é o Antônio Garotinho, que é deputado federal. Fale esse nome não deve ser. Não é tipo o Valdemar. Você é aquele que vocês sabem lá, quem sabe quem, né? Deve ser pronunciado. Não deve ser pronunciado. Enfim. Deve ser destruído tal como sabe o nome. Pode pegar todas as sagas, né? Os Venturi, né? Venturi lá do bando de sanguessuga mesmo, né? Mas enfim, questões políticas partidárias da parte, o controle social, ele, dentro do contexto das novas tecnologias, das novas mídias, também não existe se não tiver direito ao acesso. Porque você pode fazer controle social de casa. Você não precisa nem botar a sua cara lá se você não quiser. Então, por exemplo, lá em Campos nós temos um observatório de controle social que atua a duras penas, porque lá eles não implementaram a lei de transparência, não
sei se vocês conhecem a lei de transparência, que é aquela que tem que ter o portal, com a prestação de contas de tudo, lá em Campos não tem. Campos está no CADIM, inclusive, né? No Cadastro de Inadimplência do Governo Federal. Não implementou a lei de direito ao acesso, então toda vez que a gente pede informação e é negada, a gente tem que ir no Ministério Público. O Ministério Público, por sua vez, é comprado, né? Então tem que ter aquele negócio lá. Mas o que eu digo é, de todo esse tempo, para você poder atuar em determinada ação de controle social, se você não tiver internet, cara, pede demissão, entendeu? Planta uma hortinha de subsistência em casa e aí você pode fazer controle social. Né? Com a internet já não tem esse problema. E você articula em rede. Você mobiliza grupos, cada um fazendo um pouquinho. O trabalho da formiguinha. A formiguinha consegue derrubar com amigo. Não vou falar de dinossauro porque é exagero, né? Mas consegue derrubar caras bem grandes. Entendeu? E aí nós temos um conceito que todo mundo conhece, que é o EGOV, né? Porque esse o governo faz propaganda adoidado, né? São os serviços eletrônicos do governo federal e tal. Mas ninguém nunca deve ter ouvido falar de IGOV e TEGOV. O IGOV é nada mais, nada menos do que os serviços onde a população não é só consumidora, ela é produtora. Isso acontece muito nas plataformas participativas, galera hacker, né? Quando desenvolve aquelas plataformas onde o próprio cidadão, né, faz a construção de determinada situação. E o TEGOV são os serviços transversais, cultura digital, por exemplo. Né? Então nós temos uma série de benefícios com a internet cidadã que a gente precisa garantir isso. E tudo isso daqui, cara, só sobrevive se tiver sobre uma plataforma onde a sociedade tenha poder de decidir. Porque no modelo privado, cara, você não consegue implementar isso aqui. A não ser que você pague, aí tudo bem. Aí eles liberam tudo, vende até a mãe junto. Né? Mas fora isso, ferrou. Aquilo que eu havia falado, na internet cidadã você tem a garantia de neutralidade, você tem a garantia de liberdade e de privacidade. Por quê? Porque é a rede de vocês. Né? Então vamos lá. Desenvolvimento social, eu não vou entrar em termos muito fechados, mas a função social da internet, em base, é isso daí, cara. É você poder dar acesso à informação, conhecimento, educação. Né? Então, basicamente, nós temos esse critério. Nós temos os recursos educacionais abertos, né? Que basicamente funcionam em cima das redes. Cultura digital, openness. Openness é um negócio muito viajante, que é você partir para um conceito de que tudo se constrói colaborativamente em rede. É uma ampliação, inclusive, do conceito wiki, né, que o wiki também é um conceito, né, de você não compete, você colabora. As empresas, por exemplo, estão se vendo malucas com os novos profissionais que estão indo para trabalhar nelas agora. Porque os caras não conseguem mais trabalhar naquele modelo de fordista, né, de 8 às 18 e aquela coisa mecanizada. Tanto é que grandes empresas já quebraram por conta de empresas que começaram a adotar essa política de colaborar, de compartilhar informação. Exemplos, IBM não quebraram, adotaram esse modelo de abertura. Eles pegam o seu capital intelectual e abrem para a população para poder todo mundo construir ali, novas soluções. É lógico que ainda com foco em negócio, mas isso já ocorre também sem ter foco nenhum em negócio, simplesmente em desenvolvimento social. Diga-se nós, né, Luiz? Webdemocracia. A webdemocracia ela é uma ferramenta, né, onde o cidadão participa através de uma democracia direta ou uma democracia líquida. Códigos livres, acesso social, porque... códigos livres, ponto. Acesso social, por que é tão burocrático? Aquela discussão que eu havia falado, nós estamos há 3 anos discutindo com a Anatel, falando com eles que não tem condições deles manterem os serviços de telecomunicações fechados somente para fins lucrativos. Tanto é que eu tive que me especializar no código, na Lei Geral de Telecomunicações e uma série de outras resoluções da Anatel, é leitura pra caramba, para poder descobrir que na própria lei, dentro da confusão que eles também criam, né, que é aquele negócio de criar a lei demais, às vezes, né, eles deixam essas brechas, e a gente conseguiu achar 2 brechas.
onde a gente pode fazer, eu mostrei para eles, ó, se vocês não mudarem, a gente vai fazer assim, perante a Anatel como desobedientes civis. Porque perante a lei mesmo, se isso tiver que parar na justiça, cai com o pé. Já fizemos consultoria jurídica e está liberado. Tanto é que eles acataram a consulta pública 52 sem problema. O problema é eles identificarem onde é que está a falha e querer corrigir para poder fechar as portas de vez, né? Botar lá na guerra. Impacto econômico. Internet grátis é possível? Fazer uma matemática simples. Um prefeito até. O preço de 1 mega dedicado direto no backbone, né, que é a rede central, é onde se fornece os links, tá? Custa $40, ou seja, R$80. Esse mesmo link você consegue compartilhar para 14 pessoas. Eu dei essa explicação de manhã, para quem viu, sim, para quem não viu, repita agora. Pode dividir para 14 pessoas, garantindo que cada uma das 14 pessoas tenha 1 mega garantido de up e de down, de upload e download, iguais. Isso não existe, não tem provedor que te venda link de up e down iguais, a não ser que você pague caro, entendeu? E aí pega R$80 e divide por 14 e você vai saber o preço de custo que sai o link de internet para aquela operadora. E aí vê qual o preço que ela te cobra e você vai saber mais ou menos o lucro que ela está tendo. Agora imagine a gente ter provedores comunitários onde eu já estou em conversação com o Barrei, que é do governo do estado aqui, no caso, para poder resolver os problemas daqui, mas também estamos em discussão com a Telebrás, para que ela leve, assim que sair a bendita licença, que ela leve esse link de internet para os provedores comunitários. E aí R$80 dividido por 14 dá o quê? Menos 5,72. 5,72, já fez aí? Uhum. Imagine você ter em casa um link de 1 mega de up e de down, garantido, não é essa porcaria que te vendem de dizer que é 2 mega e é 200 kbps, por 5,78. Bom, né? Eu acho que é um bom negócio. No Brasil, 171 e alguma coisa. Na minha cidade é 500 megas, R$50. Hã? Lá na minha cidade é 500 megas que a gente É tem. 500 kbps. kbps, desculpa. Quanto? R$50. Lá em Campos, nós já montamos, né? Tudo isso que eu estou falando aqui, não estou inventando não. Já funciona há 5 anos lá no Rio. Aqui no Rio Grande do Sul eles têm uma iniciativa. Só vão agora providenciar para abrir o sinal de internet, porque era só uma intranet. E a gente dá para a sociedade 256 kbps, garantido. Né? Então, enfim, é possível. Há 5 anos rodando, a gente já pegou assim, todas as manhas, né, do que tem de problema, a metodologia, tudo certo. Então, é possível internet grátis? Por que é R$5,78 para o prefeito? Até porque... Não, e o que é 5,70 para alguém, assim, que hoje em dia, num provedor privado, paga 150 por 10 mega ou menos. O que também é fato? Para quem tem condição, paga. Para quem não tem, o governo subsidia, sem problema. Cria lá um bolsa internet. É só chegar, tipo, em algumas cidades tem contribuição para iluminação pública que você paga na conta de energia. Cara, vocês podem fazer um crowdfunding para poder fazer isso acontecer. Não vou entrar em detalhes de preço de infraestrutura, mas extremamente barato. Só para vocês terem uma ideia, 1 quilômetro de fibra atinge mais ou menos, em comunidades densas, né, onde a casa é um do ladinho do outro e tal, 200 residências. 8 mil dividido por 200, R$40. Então, com R$40, você monta uma infraestrutura de fibra ótica de 1 quilômetro para poder atender até 200 casas. Paga uma vez só. Também para poder citar a manutenção disso. Se o provedor é comunitário, é uma entidade sem fins lucrativos, ela pode cobrar uma taxa de manutenção. Como é que é definida essa taxa de manutenção? Democraticamente. Uma associação precisa ter associados. Os associados formam uma plenária e a plenária decide tudo que ocorre naquela birosca ali. Então, por exemplo, não queremos pagar taxa de manutenção. Tudo bem, quando der problema, a gente contrata alguém esporadicamente, todo mundo faz a vaquinha e resolve. Não, queremos criar um fundo. Quanto é que precisa para poder contratar um técnico?
nos nossos cálculos lá, numa associação de 300, porque quanto mais gente, mais barato fica, né? Mas numa associação, se eu não me engano, de 200 pessoas, dava coisa de R$5 para cada um. É isso mesmo? 5 vezes 200... É 2 mil, é isso? Não, 5 vezes 200 mil, R$1.000. R$1.000 é um salário, assim, razoável para um técnico de telecom, tá? Economia da internet versus economia das telecomunicações. Isso é fantástico. Dilma, vamos supor que Dilma, Paulo Bernardo, todo mundo esteja ciente, eles querem colocar a internet como um negócio. Por quê? Porque, tirando a possibilidade de propina, né, da Estado estarem pagando financiamento de campanha e tal, vamos supor que eles vejam que a internet, dentro do sistema de telecomunicações, como serviço de telecomunicações, seja mais rentável. Existe um estudo que diz que a economia da internet ela representa 4,2% do PIB mundial. O que é a economia da internet? Tudo que rola de produção e de venda, né, pela rede. Você desenvolveu um software, está vendendo pela internet, 4,2% do PIB. Qual é o percentual da economia dos serviços de telecomunicações? 2,1% do PIB, ou seja, metade. A tendência, e nesse estudo também mostra o seguinte, que a Argentina, ela, se eu não me engano, o sistema de telecomunicações lá também é público, né? E essa economia de internet está crescendo e vai chegar um ponto, eu acho que a previsão, se a gente continuar com o serviço de telecomunicações assim, o PIB da Argentina da internet vai ser 3 vezes maior do que o do Brasil. O PIB de circulação de economia da internet na Argentina vai ser 3 vezes maior do que a circulação de economia, né, de capital pela internet do Brasil. Olha o tamanho da Argentina, olha o tamanho do Brasil. Pois é, gente. Pois é. Eles vão poder sacanear a gente, né? É possível modelos de negócio migrarem? É lógico que sim. As empresas de telecomunicações estão agarradas, abraçadas com as pernas, com as unhas cravadas nos dentes, no modelo antigo. No modelo onde eles estão querendo, por exemplo, falar que o Barret falou, tarifar. Se você quiser baixar um vídeo, você vai pagar mais caro. Se você quiser acessar, baixar uma música, vai ter que pagar mais caro. Isso, se logicamente não te criminalizar, te mandar para a cadeia, porque baixar música vai ser proibido também. Aí vem aqui só um resumo. No PPA, que é o Plano Plurianual do governo Dilma, que aconteceu em 2011, quer dizer, no ano passado, nós fizemos de tudo para poder garantir que as cidades digitais tivessem uma obrigação, né, de ser participativa. Não rolou. Os deputados boicotaram a gente. Os editais do Ministério da Ciência e Tecnologia e do Ministério das Comunicações, mesma coisa. Fizemos pressão de tudo para poder fazer com que as cidades digitais viessem com essa obrigação de criar o Conselho Gestor Local da Internet. Também detonaram. Cidade analógica versão Web 1.0, é aquilo que eu falei. Esses editais aqui, eles estão construindo cidades digitais analógicas. Por incrível que pareça. Por que analógica, né? Porque versão Web 1.0? Porque é o governo dando PGov e o acesso via hotspot, né? Nem acesso em casa não. Acesso ao hotspot. Esse é 1.0, cara. Nós estamos falando de web cidadão, nós estamos falando de web 2.0, onde a interação entre governo e sociedade não tem mais como recuar. E os caras querem ficar criando cidades digitais de controle. Né? Porque quando você só você fala, tá? Cidade de controle é Big Brother, não? Cidade de controle pode ser também, porque às vezes vão poder utilizar isso, né? Ele vai ser a página que vai aparecer. Qual é a página que você acha que vai abrir se a rede for da prefeitura? A página de autenticação. Qual vai ser a página? Qual vai ser a primeira matéria? Prefeito foi pego com dinheiro na cueca. Você acha que essa notícia vai rolar nessa rede? Não, quando tiver isso estourando na minha... Pode rolar no blog se ele não bloquear lá depois, ó, cara. Mas sabe esse blog na rede aqui, por favor? Abre o Forbidden quando aparecer isso na mídia e tudo mais, né, cara?
vai dar uma encontrada. Não, vai dar N situações lá. Ou então vai te jogar para outra matéria, né? O prefeito foi elogiado. Você vai com decoração. O que eu estou falando assim são suposições, mas são suposições que dentro do modelo de política que a gente conhece são extremamente plausíveis. Não, mas aí eu entro, assim, te apoiando nessa exposição, porque assim, eu trabalhei recentemente numa cidade pequena chamada Garanhuns. Não sei se todo mundo conhece Garanhuns, interior de Pernambuco. Cara, o que existia de politicagem, assim, de manipulação, manipulação era coisa incrível. Eu trabalhava na biblioteca da instituição lá, né? Enfim, a instituição pública universitária de lá. E tipo assim, eu sabia, e todo mundo sabia da bandalheira, das falcatruas que aconteciam para mover um funcionário de um lugar para o outro e tudo mais. Por questão de interesse. Questão de interesse é mínimo, assim, isso, pessoal, assim, gente, um jogo muito grande, alto, grande, pesado. Sim. E tipo, isso não aparecia pro povo que acessava a internet. Detalhe, a cidade tem um ponto de internet público. Aí, digital. Imagine o seguinte, um provedor comunitário, a parte de autenticação é da comunidade. Então, ou seja, vai aparecer as notícias de relevância para a comunidade. Se a comunidade topar, porque, como eu falei, é tudo decidido democraticamente, se alguém for contra, vamos votar, esse tipo de ação aqui a gente não quer que passe mais na página. Mas se a maioria topar, assim, não, vamos fazer reivindicações. A primeira matéria da página de autenticação do provedor comunitário do bairro tal sociedade se mobiliza para conserto da vala negra da rua Joãozinho Silva. Entendeu? É por aí. Quanto que isso numa página da prefeitura poderia ser possível de acontecer se a rede for de controle dela? Lá na prefeitura do Guarulhos só tem um cadastro. Você acessa aquele link lá, chega a rede, pede para conectar, entra uma página de cadastro, você faz o cadastro e precisa acessar. Pronto. Pelo menos ele foi aí neutro, né? Mas espere que de repente deve estar vindo alguma coisa. Então, cidadania analógica, programas de governo versus programas de Estado, que é aquilo que a gente discutiu. Vocês querem uma rede onde o controle seja estatal e se no governo que vem, que é o que está acontecendo na Navega Pará. Não sei se vocês acompanham a Navega Pará, mas parece que o novo governo lá agora está querendo dar descontinuidade do projeto que era da oposição. Essa é uma típica mostragem, né, do que é um programa de governo, né, não um programa de Estado. Pronto. É essa informação que eu quero passar para vocês. Agora, o que nós podemos fazer? Se vocês quiserem, anotem os endereços. Esse é o perfil nosso no Facebook. Dali vocês podem, logicamente, uma vez vocês pedindo lá o contato, né, de amizade, eu já posso indicar vocês para os grupos onde a gente está discutindo isso. Existe, na verdade, incrível que pareça, pelo menos até onde eu pesquisei, o nosso é o único grupo brasileiro no Facebook que está discutindo o Mandalarme. Tanto é que você até viu, né, Jesulino. O Marcelo fica lá postando um monte de coisa e tal. Parece chato, né? Mas não, tem que todo mundo postar. Eu acho que, tipo assim, o que está faltando da gente poder fazer a revolução, e eu concordo que não pode ser só na rede, mas nós temos que entender essa questão do sistema onde a gente está inserido. Primeiro, eu acho que ninguém dessa geração aqui, não sei quantos anos você tem, não quer falar não, porque... Mas enfim, eu acho que ninguém aqui passou pela ditadura, daquela época que todo mundo ia pra rua, movimentos sindicais fortes, né? E até porque isso tudo acabou quando o Lula entrou. Porque quando o Lula entrou, o pessoal ia bater em quem? A oposição. Qual é o sentido agora de fazer? Não tem, né? Porque todo mundo se solidarizou com o PT e acabou, tanto é que já está no terceiro mandato, vamos dizer assim, do partido. Então isso, de certa forma, enfraqueceu os movimentos sociais. Porque na época que era direita, a esquerda que já não gostava de barulho, era a rua, o movimento era forte.
Agora depois que entrou, o pessoal relaxou, cara. Aí começou a dar barriga. Né? O pessoal sentado, né? Não deixa que eu confio, vai dar tudo certo. Há uma esperança, rapaz. O Pedro tá fazendo merda, então assim, o movimento social tá começando a florescer de novo. Mas olha, perceba a comunicação, o problema. Comunicação e telecomunicações, cara, lotou de gente, por 600 e tantas propostas, saiu faísca, briga, deu tudo que tinha que dar direito. Quase que a conferência não ocorreu. 15 minutos antes de Lula entrar para poder abrir oficialmente a conferência, as empresas ameaçaram esvaziar a conferência. Comédia, meu velho, comédia. Mas enfim, tirando isso, o que ocorreu foi isso, o pessoal relaxou. E aí, por ter relaxado, o governo perdeu a base de apoio popular. Então, ou seja, sem apoio popular, apoio assim, legítimo, pontual sobre as questões, as corporações, que aí a gente sabe que elas detêm ali também controle sobre o governo, estão fazendo a festa. Eles entram com grana, entram com lobby, com pressão, violento, e como o povo não está reclamando, quem cala consente, eles estão passando dentro mesmo na gente. Eu trabalhei na Telefônica, eu era técnico do Speed, né? Da SCE. A gente instalava Speed lá no estado de São Paulo. Trabalhei numa região. Muita reclamação, né? Teve caso da senhora me prender em casa, ela ligou para a polícia. Não, telefonista. Aí a telefonista me disse assim, ó, só deixa o técnico sair, se resolver esse é o problema, se não, você não deixa. Aí beleza, aí era um de cabo, né? Eu falei, ó, vou chamar o cabeça e tal. Ela abriu a porta? Não, ela saiu correndo, fechou a porta e colocou a chave no bolso dela. Falou, se você sair da minha casa, como você resolve o meu problema. Boa. Aí eu olhei pra ela assim e falei, senhora, mas eu sou técnico de speed, aí tem que ser o cabista. Aí, não, a menina, a telefonista, falou que só liberar você depois que você... A telefonista não te botou na furada. Não, nossa, aí foi o caso assim, tipo, eu tive que ligar pro meu encarregado de mandar um policial lá me buscar. Tá de brincadeira? Teve uma viatura me buscar. Pra poder sequestrar. Eu não podia colocar a mão no bolso dela. Era cárcere privado, na verdade. O telefonista, a menina acho que deve ter ligado mais de 1000 vezes. Ela falou pra essa mulher é muito chata, vou falar isso. Falou e ela captou e quem sobrou, né? O técnico que estava lá na Viu pra caraca. E assim, o que eu queria dizer é o seguinte, eu trabalhei quase 2 anos e eu não vi um centavo de investimento na região. Ou seja, você fazia a manutenção e era sempre a mesma coisa. Mesmo cabos zoados, a gente sabia tudo. Eu pegava o telefone pelo número, né? Eu falava, isso aqui não roda não, cara. Eu subi em cima Já cancelava. Já cancelava, porque não rodava. Te demitiram porque você não estava vendendo. Não, eu saí. Porque tem isso também, né, cara? A galera chega e Eu quero dizer o seguinte, cara, que assim, não tem investimento, assim, o governo não está nem aí, cara. Assim, não tem uma cobrança por baixo do governo. No caso da TIM. Pô, a Ana falou, não, a TIM realmente está sacaneando, cara. Mas assim, qual foi a a outra medida... operadora que não está sacaneando? Sim, mas qual a medida que ela tomou, assim, contra a TIM? Eu desconheço. Cancelou, proibiu ela de vender durante não sei quantos dias. Somente mais depois assim, porque eu uso a TIM, cara... Tá vendendo assim mesmo. Aquele 25 centavos lá Gente, você fala 20 minutos, aí emudece, aí eu aviso que vai cair. Né? Alô, pronto, tá. Já aí vai gastar mais de 25. 50 ele manda gastar 50. Né? Isso é aquele canal do Otário, vocês viram aquele vídeo do canal do Otário? Exatamente. Viram não? Tem no YouTube, canal do Otário. Entrem lá e assistam os vídeos que o cara fez. Você viu, né? Viu não? Ninguém viu ainda o canal do Otário? Não. Porra, virou sensação na internet. Passou até na Band. Você viu? Não sei se o som aqui tá rolando. Não. É de mijar de rir. Vamos lá. Já tá até aqui no YouTube já.
massageiro. Ó, tinha ali, ó. Aonde? Aí. Tinha. Aqui Não, embaixo, tinha tá? inglês com legendas em espanhol. Acho que não é essa. Leite fermentado Actimel. Essa garrafinha pode até parecer pequena, mas quando a gente para pra ver... Oi, eu sou o Otário. Eu tô com uma saudade da minha namorada, a Otária. Ela é cliente Tim. Hoje é o nosso aniversário de 1 mês de namoro. Mas ela tá em outro estado agora. Ah, mas isso não tem problema. Porque agora eu também sou um cliente Tim Fiat. Por apenas 25 centavos e utilizando 41, eu posso falar ilimitado com outro TIM em qualquer lugar do Brasil. Show! Vou ligar pra ela. Passei por isso ontem. Por favor, verifique o novo empregado. Oi, Otário. Tudo bem? Não tem problema. A gente pode falar o dia inteiro. Eu só vou gastar 25 centavos nessa ligação. Finalmente, uma operadora de celular fez um plano que não tem pegadinha. Eu também tô com saudade. É mesmo? Não, pode pegar. Oh, que legal! Mas, sabe o que eu queria te dizer? Porra, caiu a ligação. Oi, Otário. 50 Pois centavos, é, né? a ligação caiu, mas agora eu acho que tá bom. Então, como eu tava te falando, sabe o que eu queria te dizer? Vai tomar no cu, caralho! Filho da puta! Já é a segunda vez que cai essa porra dessa ligação. Eu nem consegui falar direito com a Otária. Não é possível! Será que ela tá em uma cidade que não tem cobertura? Oi, Otária! Sou eu de novo. Não, eu não desliguei na sua cara não, meu amor. É a ligação que tá ruim mesmo. Será que é porque você está falando de uma cidade muito pequena? Ué, então não pode ser. Porque é uma cidade grande. Se fosse zona rural, até daria pra entender, né? E a TIM tem cobertura no Brasil inteiro. Estranho. Deve ter sido um problema pontual, né? E agora parece que o problema melhorou. Pois é. Então vamos deixar esses problemas técnicos de lado e vamos continuar a nossa conversa. Você tá com saudade de mim? O que você disse? A ligação tá picotando. Por sinal ela tinha que melhorar. Eu tenho que segurar o guarda-chuva de cabeça para baixo e ficar pulando no meio da rua. Imagina. Eu não acredito nessas coisas não. O quê? Ah, eu também te amo. Eu também te amo. Você sabe disso, né? Ah, lembrei de outra coisa importante. Você lembra daquela vez? Ah, te filha da puta! Tim, vai tomar no cu, caralho! Como é que vocês têm coragem de falar que eu posso falar DDD ilimitado por 25 centavos? Se essa porra de ligação é horrível da hora, não tem pegadinha o caralho. Era pra eu ter gastado até agora 25 centavos. E a minha conta nem tem mais crédito. Seus filhos da puta, para de me fuder, porra. Das duas, uma. Esse não Vocês quer são revoltar. incompetentes mesmo. Esse sinal de vocês é um lixo. Ou vocês fazem as ligações caírem propositalmente. Em ambos os casos, o único prejudicado sou eu. O otário aqui que tem conta nessa merda. A TIM possui cerca de 50 milhões de clientes. Olha só. Vamos imaginar que cada um desses clientes realiza apenas uma ligação por dia. Agora, vamos imaginar que 10% dessas ligações caem de forma misteriosa. E que dessas 5 milhões de ligações que caíram, apenas 10% dos clientes refazem as chamadas.
Isso dá 500 mil ligações por dia, que a 25 centavos são cerca de 125 mil reais diários, ou mais de 45 milhões de reais ao ano, sendo bastante pessimista. Para onde vai esse dinheiro? Será que é para melhorar o salário dos funcionários? Ou melhorar a infraestrutura, para que as ligações não caiam mais? Responde aí, Luca. Opa, esse aí renunciou ao cargo sob acusação de fraude. Então, responde aí, Mangoni. Você já leu o regulamento do seu plano TIM? Não? Então deveria ler. O regulamento do plano TIM Infinity considera-se uso indevido, uso estático, sem mobilidade do aparelho celular em cerca de 60% do tráfego originado pelo cliente e recebimento de ligações em proporção inferior a 33% do volume originado por mês. E no regulamento do plano TIM Liberty, onde você teoricamente pode falar ilimitado de TIM para TIM, sem pegadinhas e sem aspas, existe um limite de 10 mil minutos mensais. Isso significa o seguinte: se mesmo com toda essa sacanagem que eles fazem, você estiver dando prejuízo para TIM, eles podem cancelar o seu plano. Legal, né? A TIM faz propaganda com atores famosos, atrizes lindas, um grooming group. TIM patrocina times de futebol e faz promoções incríveis. Mas é tudo enganação, porque na prática nada funciona dessa forma. Consumidor, a TIM tá te fudendo, tá te rabando, tá te roubando, tá te enganando. TIM, viver sem fronteiras e sem sinal. Gostou? Quer que eu faça mais vídeos? Então compartilhe, clique em curtir aqui embaixo, inscreva-se aqui em cima. Isso é muito importante. Tem uma versão do canal sem palavrão, porque o bicho é suja que sobra, né? Mas é só para vocês terem uma ideia da quantidade de irregularidades, né, que as empresas de telecomunicações estão fazendo. E tanto a fala do cara da Prosempa ontem, quanto a fala do Rogério Santana, que é o ex-presidente da Telebrás, a fala do Sérgio Amadeu, hoje, né, reforçando, já passou da hora, na verdade, da gente começar a fazer pressão nos nossos prefeitos, ou nós mesmos tomarmos a iniciativa de ter a proatividade para poder começar a criar as nossas redes. E se vocês não quiserem fazer uma coisa assim extremamente complexa é ótimo. Montando um provedor comunitário, amanhã nós vamos dar uma oficina lá na Casa de Cultura Digital, vocês vão ver a complexidade que é. Se vocês não quiserem fazer tipo assim, um provedor incrementado, cara, dá para poder fazer um provedor assim que você pega uma antena daquela mais possante, liga no seu... Qualquer roteadorzinho hoje de mercado já vem com controle de banda, né? Você só não vai ter muitos recursos. E cada roteadorzinho desse hoje, pelo mais merreca que seja, ele comporta aí 50 pessoas, 30 pessoas, beleza. Então, se vocês não quiserem fazer assim uma coisa já profissional agora, vai fazendo aos poucos. Tá entendendo? Faz com o que vocês têm. E aí a ideia é, uma coisa é você arcar com custo. Como pessoa física, infelizmente, você realmente não pode cobrar. Né? Se você quiser, você vai ter que pagar o link e você vai ter que abrir. Né? E dar de graça para a galera. Eu não acredito que seja esse o caso. A não ser que vocês consigam, de repente, uma parceria com uma prefeitura, com uma universidade. Por exemplo, no nosso caso, lá no Rio, é uma parceria que a gente tem com a Universidade Estadual do Norte Fluminense. O professor João faz parte, né, do projeto com a gente. Então nós temos um convênio com a universidade através da nossa entidade, ao qual a universidade libera o link para a gente poder abrir para as comunidades, e aí ali tem todo um fundamento, né, de levar a educação, curso de EAD, né, tem outras ações. Mas no caso específico de provedores comunitários, vocês não precisam já iniciar com o estudo. Abra o sinal, vamos começar a criar nossas próprias redes. De cara, todo mundo vai perceber que vai pagar mais barato e a qualidade vai ser melhor, né? Porque você não vai ter toda aquela sacanagem que os caras fazem contigo para poder reduzir velocidade. É lógico que se você for colocar um link de um provedor qualquer, nos contratos dele vem dizendo que é proibido compartilhar.
O detalhe é que não tem como comprovar que está sendo compartilhado, até porque é como se fosse compartilhar para um outro computador na sua casa. Não tem como os caras verificarem isso. Então, se quiserem ser desobedientes, se vocês não conseguirem parceria, não conseguirem comprar um link de internet vindo, né, de algum provedor, tipo Telebrás, ou até mesmo uma operadora que vocês possam comprar um link com preço bacana. Por exemplo, em Guarulhos, acredito eu que o preço seja mais barato. Já lá em Santarém vai pagar os 2.000 pontuadas pelo link de 1 mega. E a negociação com a Telebrás é isso, cara. Vocês começando a tomar essa iniciativa, isso ajuda a gente ter mais legitimidade na Telebrás. Não sei se ontem vocês perceberam o Ricardo Colar, um cara de cabelo branco, estava sentado lá na frente na mesa de abertura. O Ricardo Colar é o assessor da presidência da Telebrás. Nós já tivemos 2 reuniões com a presidência da Telebrás. Se a gente levar iniciativas, né, pessoas que queiram montar provedores comunitários e a Telebrás estiver na rota, né, de atendimento da Telebrás, tem como a gente comprar o link direto lá. E aí tudo bem, não é R$80 ainda. Na Telebrás o preço mais barato que a gente viu até agora foi R$180. Mas mesmo assim, sai muito mais barato você pagar um provedor comum. E sem dizer a qualidade, sem dizer que vocês não vão ter traffic shaping. Traffic shaping é justamente quebra da neutralidade de rede, né? Tipo assim, os caras bloquearem P2P, coisa assim do gênero. Os contatos vocês anotaram? Tranquilo? Fico aberto agora caso vocês queiram discutir alguma coisa. Na parte técnica, o que eu posso falar para vocês não é difícil. Nós, do Instituto Bem-Estar Brasil, damos toda a orientação, inclusive não precisa nem ser orientação presencial, existe um manual que a gente desenvolveu que dá um passo a passo de como você fazer isso usando o MikroTik. O que nós estamos acrescentando agora no nosso material, que deve, logicamente, oficializar até o fim do ano, ao invés de usar a MikroTik para fazer o controle, né, dos usuários, a gente fazer com o eficiência, que é software livre. Também não é complexo, amanhã na oficina vocês vão ver, caso vocês queiram ir, né? Senão a gente também está filmando, a gente está montando uma plataforma de ensino à distância com esse curso, então esse curso também vai estar disponível na internet. Vocês se inscrevendo lá no canal do Facebook, logicamente lá a gente vai fazer ampla divulgação desse material. E aí vocês querendo contar comigo, estamos juntos aí. A ideia é que vocês tenham uma noção do que é uma internet pública ou comunitária, fazendo um contraste com redes privadas, para vocês poderem botar na balança. Posso falar assim com muita segurança de que isso vai além da questão da comunidade, e quem tem dinheiro, realmente já tem discussão, debate, para decidir como é que vai ser o provedor comunitário. Às vezes o pessoal não quer saber disso, eu prefiro pagar. Tudo bem, é uma opção. O detalhe é que, como eu falei, essa rede ela não é só para poder prover a internet, a não ser que você seja barão, more num bairro que não tenha problema social nenhum. Não sei se existe isso. Deve ser parabenizado. E até quem é rico, milionário, cara, às vezes vira prisioneiro da própria casa, né? Então, enfim, essa rede ela não é só para poder prover acesso, é para vocês terem o direito, entendeu, à liberdade de expressão. Para vocês poderem usar essa rede para outras finalidades que não seja só ficar no Facebook, trocando foto, baixando música e tal. Não estou desconsiderando isso, mas ela é muito mais do que isso. Eu estou tentando mostrar para vocês. Aí pronto, cara. Qualquer coisa, se vocês quiserem mastigar isso, eu vou pegar essa apresentação e disponibilizo na internet depois para quem quiser baixar. E ficamos à disposição, logicamente, para poder ajudar quem quiser montar um provedor comunitário. Isso tudo é uma ajuda que a gente faz pro bono, não tem custo. Marcelo, só uma dúvida. Sim, a gente sabe que nos grandes centros, nas cidades, é o caso de Guarulhos. Sim. Tem bairros que lá não tem sinal na internet, não conseguem internet, não pode internet. Já fala que o técnico do Guarulhos, sim.
Chega o sinal nem a pau. Tá bem relembrado. E assim, e no meio rural também. E o que fazer nesse sentido, assim, em casos como esse, nesses dois casos que eu citei para você? Perfeito. O link de internet ele não necessariamente precisa estar no mesmo local onde você vai disponibilizar o sinal de internet. Por exemplo, lá de Campos. Lá em Campos a gente disponibilizou, até agora, até o fim do ano serão 10, até agora nós temos 6. Nós temos uma comunidade. Vou mostrar para você porque mostrando é melhor, né? Ai. Google Maps. Mapas. Cases. Deixa eu botar esse satélite para poder dar mais emoção. Campos, né? Mais ou menos o miolo é isso daqui, né? É grande pra caramba o município, mas o miolo é isso daqui. A universidade fica aqui, ó. Cocá de Índia, aqui, ó. Quem vê do. Tá vendo? Cocá de Índia, ó. Coisas de Darcy Ribeiro e o Oscar Niemeyer, né? Não, logicamente, eu acho que não está atualizado o suficiente, mas exatamente aqui, ó, nós temos uma antena que distribui sinal para 2 comunidades. Desse prédio saem para 2 comunidades. E aí agora, nesse outro prédio aqui, ó, desse prédio aqui, tem mais 2 antenas aqui que alimentam essa comunidade aqui no entorno, né, esse bairro aqui, ó, que é o bairro da Lapa. E daqui, deixa eu ver se eu consigo chegar a partir daqui. E aqui eu vou botar Marrecas. Tá vendo, ó? Ponto A é onde está o prédio. Marrecas é uma comunidade, um distrito, né? Fica num distrito de Campos, que é no meio de um areal, só tem uma torre de celular que praticamente não funciona. Então, ou seja, não tem internet, não tem nada. E aí a nossa outra torre está em cima dessa casa aqui, ó. Está em cima aqui dessa parte aqui do telhado aqui, ó. Esse branquinho aqui. A distância são de 35 quilômetros. Tem questão de visada, né? Não sei lá no Campos é uma planície. Mas mesmo assim, para você poder fazer a conexão, né, entre as 2 antenas, você tem que ter umas regras de altura e potência dos equipamentos. Mas como eu falei, tudo isso a gente passa para vocês, a gente faz esses projetos exatamente assim, à distância. Você me passa o ponto A, o ponto B, a única coisa que vocês têm que me garantir é se tem algum obstáculo no meio do caminho e me dizer aonde é que ele está e a altura. A altura geralmente, se for um obstáculo terreno mesmo, de terreno, a gente consegue até ver pelo Google quanto de altura aquele obstáculo tem e aí calcular, né, as alturas das antenas. Se ele for um obstáculo que obstrui mesmo, ou a gente acha outro caminho, ou então a gente bota uma antena repetidora desse ponto mais alto no meio do caminho. Né? O único mal é que isso encarece um pouco mais o projeto, porque você tem que comprar mais antenas, né, para poder repetir. Mas o fato é que dentro desse cenário aqui, nós gastamos R$3.500. Pode parecer muito, mas com esses R$3.500 a gente está fornecendo internet para 50 pessoas. Aí se você pegar... Para quantas pessoas? 50 pessoas, o link de 256 kbps. Mas é 10% não, é P, né?
Aí, esse é que é o legal. O link da universidade é Fullyplex, né? Aquele link poderoso, aquele que a gente pode compartilhar para até 14 pessoas. Então, o governo do estado, só para o nosso projeto, tudo bem que no plano de trabalho eles liberaram 8 megas, e toda vez que a gente lota, eles ampliam para mais. Mas até hoje a gente precisou de aumentar o consumo médio de 400 famílias que utilizam o projeto, não passa de 5 megas, 6 megas. Entendeu? Por quê? Não porque a gente está bloqueando, é porque é a limitação também dos equipamentos. Rádio ele tem limitação. Por exemplo, essa antena aqui é 50 pessoas. Se você botar mais, pode ter certeza que aí você vai começar a ter queda de qualidade. Né? O rádio vai travar, vai sobrecarregar e tal. Para o próximo ano, que agora a gente terminou essa parte do projeto, né? Até o fim do ano agora a gente termina. No ano que vem nós já vamos apresentar o projeto de novo, só que agora para poder passar fibra ótica dentro da comunidade. Aí, meu amigo, é 100 mega para cada um. O que eu quero dizer é possível, não é difícil, nós damos toda a ajuda. Logicamente, vocês se inscrevendo lá, eu passo para vocês depois o manual, a cartilhazinha, para vocês poderem compartilhar isso, de repente, até com o poder público. Nós estamos terminando uma outra cartilha, que é um estudo maior sobre cidades digitais, não sobre provedores comunitários, uma coisa mais abrangente, ao qual já tem a versão, o que eu estou falando, né? Da publicidade. Esse endereço, se vocês quiserem anotar, cidadecomunicadora.org.br, foi um estudo que a gente fez em 2010 com várias pessoas, tem os créditos aqui, ó, o nome das pessoas. Foi um projeto, né, patrocinado pela Fundação Forte, foi produzido, né, pela Casa de Cultura lá de São Paulo, laboratório, né, de cultura digital. Tiveram todos os colaboradores aqui, ó. Corinto Maf, Diogo Casais, Corinto Maf é da Secretaria, né? Que é o cara que detona, que manda a questão do software livre, né? Deixa eu ver aqui, Marcelo Saldanha, gente boa. Enfim, tem um bocado de gente bacana aqui. Guido, né? Que foi o cara que desenvolveu o software da TV brasileira, o Ginga. Esse é o pai da criança, ó. Guido Lemos. Frederico Michael Lito também, cara. Esse cara, pensa num cara crânio, né? Então, enfim, foi um grupo, todo mundo sentou, né, e estudou e delineou o que seria uma cidade digital. E aqui, cara, tem todas as boas práticas. Né? A minha parte aqui, ó, cidade conectada, comunidade conectada, né? Que na verdade o nosso projeto se chama Comunidades Digitais, porque ele é uma integração, né, de provedor comunitário, telecentro, que a gente já está mudando lá no Rio de Janeiro, a gente vai mudar o nome de telecentro para Centros de Cidadania. Lá em Guarulhos é Telecidadania. Olha, porque nós não estamos reinventando roda, não estamos... É um novo conceito. Novo conceito. O telecentro ele não é mais só para poder aprender a mexer no computador. É a cidadania. Entendeu? Então a gente vai montar para centros de cidadania, rádios comunitárias, rádios web, TVs web. Cara, só isso daí é um diferencial. Porque a comunidade vai poder se expressar culturalmente para o mundo. Apesar do foco ser comunitário, mas dependendo da qualidade da informação que vocês produzirem ali, aquilo vai rodar bem o mundo, entendeu? E é uma forma, inclusive, isso daqui não é filantropia, tá? Isso aqui é como que eu posso dizer? É um projeto social, mas ele tem a sua finalidade de sustentabilidade. Então, por exemplo, existem plataformas de ensino à distância que é código livre. A Amadeus, por exemplo, é código aberto, você pode baixar no portal do software público. E você pode começar a criar cursos de ensino à distância, que é onde a gente, inclusive, vai colocar o nosso curso. Né? Vocês podem começar a vender espaço de marketing para empresas fazerem marketing social, para poder captar recursos, para poder
aplicar no provedor comunitário. Se vocês quiserem se estruturar, vocês vão poder utilizar das leis de incentivo fiscal, entendeu? E começar a captar recursos de empresas que tenham responsabilidade social, poder ampliar o projeto. Além do marketing social, você ainda vai poder dar isenção fiscal para aquela empresa. Lei Rouanet, aí eu posso ficar aqui citando, eu acho que eu falei para vocês, do acordo que o Ministério das Comunicações já está fazendo com as FAPs. FAP são as fundações de amparo à pesquisa. Cada estado tem um. Lá no Rio é FAPESP, São Paulo FAPESP, né? Aí lá em FAPESPA, tem FAPESPA. Cada estado tem um. Então está indo grana a fundo perdido, ou seja, você não precisa pagar o dinheiro de volta, para poder criar projetos de apoio a telecentros. Como eu falei no começo aqui, a ideia é que telecentros, rádios comunitárias, TVs comunitárias, outros tipos de empreendimentos sociais sem fins lucrativos possam ser provedores. Então, o que nós vamos fazer? Esse projeto nós já temos ele pronto, todo estruturado com justificativo, objetivo, tudo. Nós vamos disponibilizar esse projeto na rede gratuitamente para quem quiser baixar. Vocês vão entrar lá no site, estou dando um exemplo prático, pontual dessa situação de agora. Vocês podem pegar esse projeto e aplicar ele em qualquer outro lugar que vocês quiserem, tá? Tem várias outras formas de vocês captarem recursos. Até mesmo a empresa, você leva o projeto para a empresa e fala, ó, queremos dinheiro para poder fazer isso. Tá entendendo? Como está todo estruturado, o cara fala, pô, tá bacana, isso aqui é viável, funciona. Né? Então vocês podem captar recursos assim. Especificamente esse da FAPEC, vocês vão poder pegar, se cadastrar na plataforma, tem lá alguns pré-requisitos que vocês vão ter que preencher, vão ter que correr atrás de dados, de repente vai ter que fazer através de alguma entidade sem fins lucrativos ou até mesmo através de alguma universidade, dependendo dos critérios que tiverem lá no edital, e vão concorrer. Eu vou passar para vocês a cópia do mesmo projeto a qual a gente foi contemplado, então não teria nem muito sentido ele ser desclassificado, a não ser que seja desclassificado por alguma outra razão. Tipo, não teve dinheiro suficiente, ou então não fez pontuação suficiente para poder concorrer com os outros que passaram. Mas esse é o caminho. Se vocês quiserem fazer provedores comunitários pegando recursos, né, que já existem disponibilizados pelos governos para isso, nós vamos dar toda a orientação que vocês precisarem. Tá? Eu acho que é isso. Caso alguém tenha mais dúvidas, podem fazer perguntas. Eu sei que vocês chegaram agora há pouco, mas anotem o nosso endereço que a gente vai compartilhar. Que a gente vai compartilhar mais informações pela internet. Tá? Pode ser por e-mail, Facebook. No Facebook eu já faço a indicação para vocês dos grupos. As dúvidas que vocês tiverem no decorrer, enquanto vão mastigando esse monte de informação que a gente passou, podem me mandar e-mail que eu respondo para vocês. Esse é o tipo de movimento que a gente está fazendo a partir de amanhã. A gente inicia uma campanha modesta, não é uma campanha multimilionária que vai aparecer na Globo, tipo do CDI, né, e tal. Mas se tiver alguém do CDI aqui e quiser ajudar a divulgar, agradecemos. Nós vamos fazer uma campanha nacional de disseminação dessas práticas, para poder fazer que os municípios comecem, né, a buscar soluções de criação de redes públicas ou redes comunitárias. Tá? Então espalhem isso para o máximo de pessoas que vocês puderem. Esse é um trabalho que o Instituto Bem-Estar Brasil faz sem assim, interesse comercial ou interesse financeiro nenhum, porque isso é uma coisa que a gente já passou. Nós já temos lá as formas de captar os recursos para a gente poder fazer a nossa parte lá na nossa região. O que a gente está fazendo aqui é simplesmente compartilhando informação, logicamente dando um apoio para que vocês consigam desenvolver essa mesma atividade que a gente fez lá no Rio. Logicamente, se vocês, Marcelo, não estou conseguindo entender, não estou conseguindo fazer, tem como você vir aqui? Tudo bem, a gente vai, vocês arranjam lá. Só dinheiro para poder cobrir passagem, estadia, alimentação, né? Ou então prepare um lanche, uma marmitinha, uma coisa assim, a gente vai.
A princípio é isso e fico à disposição aí, caso vocês queiram tirar mais dúvidas. Beleza, galera, vamos nós. O negócio, cara, é a gente construir redes que realmente não dependam de empresas privadas. Sim. Tudinho. Anotou lá os contatos? Se não hoje, porque está indo naquele ritmo corrido, assim que eu chegar lá na cidade, eu vou disponibilizar todos esses materiais pelo Facebook e também posso mandar por e-mail, caso vocês queiram receber por e-mail. Beleza, pessoal, beleza. Fechou. Fechamos 15 minutos antes, né?